Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Você que está chegando agora, eu peço, calce a sua botina, ajeite o seu cinto e arrume o seu chapéu, porque você está no Papo de Homem. No Papo de Homem de hoje, nós vamos trabalhar 3 perguntas: quem, para quê e para quem. Primeiro, quem é o homem que Deus criou? Segundo, para que o Senhor criou esse homem? E para quem esse homem deve se voltar. Sem perder tempo, vamos começar a trabalhar essa primeira pergunta: quem? Quem é o homem que Deus criou? Esse homem não surgiu de uma evolução do macaco, não veio de uma explosão, não foi criado pelo diabo, mas foi criado por Deus. E quando o Senhor foi fazer esse homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No momento da criação, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vemos a interferência dos três: Pai, Filho e Espírito Santo na criação do homem. Somos criação exclusiva de Deus. Ele não disse haja o homem, ele formou o homem do pó, portanto, somos tricotomistas, corpo, alma e espírito. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Somos feitos com a fragilidade humana, mas não somos definidos por ela, mas pelo nosso conteúdo. Ou seja, músculos, status, fama, posição, sem o conteúdo de Deus não serve para nada. Por isso, tantos homens fracos em nossos dias, fracos pois estão vazios de Deus, e vazios vão trair, se viciar, abandonar os seus postos, família, casamento e responsabilidades. Quando o Senhor fez o homem, veja que ele colocou sobre ele o que em hebraico chamamos de reshut, autoridade. Mas essa autoridade não tem nada a ver com autoritarismo. Manda em casa, no trabalho, na igreja. Ei, eu sou o cabeça. Nada disso. Essa autoridade é sobre o diabo. Isso mesmo. Uma autoridade espiritual sobre o mal. O diabo, sabendo disso, trouxe o pecado e tirou do homem reshut, tirou do homem a autoridade. A partir do momento que o homem perde a autoridade, ele vai perder, primeiro, a moralidade. Ele age em desconformidade com as regras morais da sociedade. Esse homem se torna imoral. Segundo, ele também perdeu a imortalidade. Não se trata só de morrer fisicamente, mas ele perde a plenitude descrita em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor quer que o homem viva uma vida abundante, mas com a chegada do pecado, ele se torna imoral e ele se torna mortal. Ao invés de viver vida em abundância, ele tem vivido morte física, morte sentimental, morte espiritual. Mas não foi só a moralidade e a imortalidade, mas ele também perdeu a eternidade. O homem passa a ser um ser imediatista, não consegue produzir nada na esfera da eternidade, pois ele só vive o agora. Preciso dar vazão aos meus desejos agora, sem se preocupar com os resultados do pecado, sem se preocupar com os resultados de se esbaldar naquilo que é errado. Então Deus criou o homem, deu a esse homem uma autoridade. O pecado veio tirando desse homem, repetindo, a moralidade, a imortalidade e a eternidade. Então, quem é esse homem que Deus fez? Primeiro, somos feitos pelas mãos de Deus. Segundo, somos aqueles que temos a semelhança
em nós, de Deus, temos em nós a ação da Trindade. Terceiro, somos aqueles que em nós foi depositado pelo Senhor uma autoridade sobre o mal. Quarto, temos em nós também aquilo que o Senhor colocou, o moral, o imortal e o eterno. Você que está me ouvindo hoje aqui no Papo de Homem, a autoridade que o Senhor te deu, sim, é para você proteger a tua casa de todos os ataques malignos. Essa autoridade que o Senhor te deu, sim, é para viver uma vida abundante em Deus. Eu não estou falando de carros, casas, status, dinheiro, mas uma vida cheia de paz, uma vida escrita pelas mãos do Senhor. E não só isso, mas o Senhor também te deu essa autoridade para que sobre você, para que sobre mim, nós possamos ter moralidade. Aonde nós formos, vamos ser reconhecidos pelo nosso caráter, vamos ser reconhecidos por aquilo que nós apresentamos na sociedade através do nosso comportamento. Com isso, seremos melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, cidadãos diferenciados. Agora vamos trabalhar a segunda pergunta desse devocional, que é: para quê? Quando o Senhor cria o homem, ele não cria esse homem para ficar preguiçoso. Ele não cria esse homem para poder ficar ocioso, para poder ficar sentado. Ele cria esse homem com o objetivo. Lembra que quando o Senhor criou o homem, ele já tinha criado o jardim do Éden e ele já tinha criado os animais. Ou seja, ele cria primeiro o propósito, depois ele cria o homem. Não fomos feitos para sermos desocupados, preguiçosos ou incapazes. Deus nos criou para um propósito. Então o Senhor pega esse homem, coloca ele no jardim, e o papel desse homem é cuidar do jardim e colocar o nome nos animais. Então, sabendo disso, que Deus cria o homem para um propósito, logo o diabo começa a trabalhar. O diabo, sabendo disso, começa a criar as distrações. Responda: o que derrubou Davi, senão uma distração? O que derrubou Sansão, senão uma distração? O que derrubou Salomão, senão distrações? Deus tinha uma obra forte na vida deles, sim, mas em algum momento eles se distraíram e foram relapsos. O diabo quer ver homens valentes que enfrentam o pecado, fortes, determinados, que não se emocionam, que não se sentem de alguma forma frágeis. Não. O diabo quer ver esse homem feroz. O diabo quer ver esse homem que diz: não, nada vai me derrotar. Porque esse ímpeto, muitas vezes, essa vontade de ser forte, de ser alguém valente, faz com que o homem acabe abandonando os cuidados. Lembra-se, nós acabamos de ver aqui que o homem foi feito do pó, somos barro. Por mais forte que possamos ser, nós sim temos as nossas fragilidades. Portanto, o diabo quer ver homens valentes que enfrentam o pecado, homens fortes, determinados, que não se emocionam, que se sentem prontos. Talvez você deva estar dizendo: mas isso aí não é o que Deus quer? Eu vou te mostrar melhor. Olha o que Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo.
porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O Paulo está dizendo: olha, eu reconheço as minhas fraquezas. Não dá para lutar contra o pecado, me aproximando dele, me arriscando, achando que comigo nada vai acontecer, achando que eu sou muito forte e vou conseguir resistir às tentações. E muitas vezes o homem acaba brincando com o perigo. Ele acaba deixando para desviar muito próximo. Ele acaba deixando rolar e rolar e rolar. Ele diz: não, na hora certa eu vou saber parar. Mas o Paulo está dizendo: olha, eu reconheço que sou um homem carnal. Eu reconheço que sou um homem fraco. Eu preciso entender isso. Aquilo que eu preciso fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não teria que fazer, isso eu faço. E Paulo, reconhecendo essa fraqueza, ele não está dizendo: olha, gritem aos quatro cantos, eu sou um fraco. Não. O Paulo, ele está reconhecendo a sua fraqueza, mas ele também vai nos dizer a solução. Qual foi a solução que ele encontrou? Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele reconheceu sua fraqueza. E qual é a sua fraqueza? O Paulo está dizendo aqui: olha, aquilo que eu tenho que fazer eu não faço. E trazendo aqui para gente, homem, qual é a sua fraqueza? É a academia? É o Netflix? A amizade? Internet? Dinheiro? Talvez a sua fraqueza seja não resistir às tentações dentro de um ambiente como a academia. Eu estou aqui falando sobre homens de Deus, homens que vão ter o seu caráter forjado através da palavra. Talvez alguém possa ouvir esse devocional e entender isso como algo preconceituoso. Não. O homem que enfrenta as tentações, ele precisa entender muito bem o campo que ele não pode atuar. E talvez você seja um homem comprometido que, ao entrar no ambiente de academia, acaba se perdendo nas olhadelas, acaba se perdendo nos olhares. Então é necessário talvez você entender, talvez eu não possa habitar esse ambiente, porque eu reconheço a minha fraqueza. Ou Netflix, talvez você assista conteúdos que tirem você da presença de Deus. Talvez tenha lá um filme que ele tem 2 horas, mas 2, 3 cenas são capazes de transformar a sua mente. Talvez são capazes de mudar. Eu não estou dizendo que você não deve ir para a academia, eu não estou dizendo que você não deve assistir Netflix. Eu estou perguntando qual é a sua fraqueza. Amizades. Talvez você é aquela pessoa que as amizades conseguem fazer você sair do eixo, conseguem fazer você se desviar, conseguem fazer você abandonar ao Senhor. Ou a internet com os seus sites, com a sua facilidade, tudo em um clique ou dinheiro. Faça hoje uma análise e fuja da sua fraqueza e se lance ao Senhor e viva o que Ele tem para você. E para a gente poder finalizar esse devocional de hoje, para quem? Você é tão prestativo, mas já esteve cansado por tentar agradar a todos. Quando Paulo se sentiu assim, olha o que ele disse. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O Senhor criou você
para que você pudesse servir a Ele. É claro, como nós estamos aqui falando, somos prestativos, mas quantas vezes o homem se sente cansado? Porque quando você tenta agradar a todos, nunca você vai conseguir agradar. E muitas vezes acabamos fazendo como Sansão, que queria agradar a Deus, que queria vencer os filisteus, que queria fazer a sua vontade, ele queria fazer tudo ao mesmo tempo. E quando ele esteve nas mãos de Dalila, Dalila o chantageou. É muito fácil um homem que quer agradar todo mundo ser chantageado. Muitas vezes, como Sansão, acabamos nos deitando no colo do pecado. E o pecado vai nos acariciando e vai nos chantageando. Ah, você não me ama. Ah, Sansão, se você me amasse, você contaria os seus segredos. E na hora ali da tentação de não querer desagradar ninguém, acabamos fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Mas a frase mais impactante nesse devocional é: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. É assim que descobrimos qual tem sido o nosso Senhor. Homem, meu amigo, quem tem sido o seu Senhor? Quem tem sido aquele que você tem chamado de Senhor? Talvez você possa dizer: Deus é o meu Senhor. Mas, como Paulo está dizendo, é na hora que eu estou agradando que eu descubro quem eu chamo de Senhor. Está tentando agradar a você mesmo? Então você tem sido o seu Senhor. Está tentando agradar os seus desejos, o pecado? Então o pecado tem sido o seu Senhor. Mas esse devocional Papo de Homem vem para resgatar o homem que o Senhor fez. Deus quer que você seja esse homem. Deus tem planos para esse homem. Deus tem projetos para esse homem. Ele só está esperando nós tomarmos uma decisão. Eu quero ser o homem que Deus criou. Deus te abençoe. Desculpa fazer um devocional tão extenso, mas eu tenho certeza que se você prestou atenção em cada palavra, Deus falou com você. Deus te abençoe e até o próximo Papo de Homem.